amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 horas da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. À sua disposição, chat no site da AltV, também o WhatsApp 974012235 e um telefone em São Paulo 11-5052-6622. Como toda quinta-feira, a nossa parceria com o Movimento Ministério Público Democrático, por isso é gente do MPD que fala. E para que esta parceria seja realidade, um representante do MPD sempre conosco, hoje o Procurador de Justiça, doutor Plínio Gentil. Doutor Plínio, prazer tê-lo aqui. Tá, muito prazer mais uma vez, Ancopé, e demais componentes da mesa, para mais essa rodada de debates aqui com a presença do MPD. Também conosco o juiz do trabalho aposentado, doutor Vladimir de Freitas. Doutor Vladimir, prazer tê-lo aqui. É uma renovada satisfação participar do programa e estamos à disposição para discutir os temas da nossa atualidade. O senhor já se habituou à aposentadoria? Na realidade, não, né? Porque a gente continua na ativa. Por exemplo, estamos aqui exatamente numa atividade que é dentro do contexto jurídico e, de uma certa forma, também da própria magistratura. Mas, tanto a parte da atividade como da inatividade são partes dignificantes, porque você sabe que é uma prestação de serviço para a comunidade, para a nação, que é continuada, e agora a justiça está mais em evidência. São coisas que têm que ser feitas e a justiça ela está caminhando exatamente nesse sentido. A gente tem acompanhado a evolução de jurisprudência e a evolução tem sido bastante favorável a que toda essa parte que estava na Constituição garantindo o acesso do cidadão à justiça está sendo implementado. A prestação jurisdicional está sendo prestada. Também conosco a advogada Ana Paula Siqueira. Doutora Ana Paula, prazer tê-la aqui. Prazer é todo meu em compor uma mesa com pessoas tão brilhantes e expoentes aqui de manifestação de opinião. Você é bastante jovem, essa tua especialidade é nova também, é bullying. Não, obrigada, primeiramente, pelo bastante jovem. Isso já é um elogio sui generis. E, realmente, essa especialidade ela deriva, infelizmente, do aumento crescente dos casos de bullying e das variações digitais, que é o cyberbullying. Também conosco o diretor de empresas, Vander Giordano. Doutor Vander, prazer tê-lo aqui. Muito prazer. Zancopé, agradeço mais uma vez pela oportunidade de participar do debate, aos demais membros da mesa, Procurador de Justiça Plínio Gentil, doutora Ana Paula, o juiz do trabalho, doutor Vladimir. É importante, né, o programa, essa abertura, o espaço para que diferentes membros da nossa sociedade, privada e pública, possam estar discutindo as suas opiniões e ideias e contribuir para que a gente possa evoluir em termos de sociedade. Aproveitar a tua presença, nós temos 3 operadores do direito. Eu gosto disso desde que o Parron usava muito esse termo, né? Usa ainda operadores do direito. Mas você é empresário. Qual é a visão do empresário neste momento de Brasil? Olha, é um momento delicado para todos os setores. Eu diria que o agronegócio ainda tem uma sustentação maior, até por conta da dinâmica que o negócio representa no país. Mas eu vou comentar um pouco do setor de varejo, que eu tenho um conhecimento maior, e eu diria que o setor está sentindo muito. Assim, os lojistas, de uma maneira geral, estão tendo muita dificuldade em realizar os seus negócios. O país não disponibiliza de
mecanismos de proteção para aqueles que querem empreender. No momento, as taxas de juros estão bastante elevadas e esse grupo, né, que gera empregos, que contribui com impostos, obviamente não de uma maneira direta, né, como o setor público, mas ele tem uma participação bastante significativa e, nesse momento, nós sentimos assim, uma carência de apoio maior por parte do governo de uma maneira geral. O Ministério Público deu prazo de 10 dias para a gestão Fernando Haddad explicar os motivos de alunos com deficiência faltarem às aulas por corte de vagas no transporte escolar gratuito. Promotor João Paulo Fausti... qual é que é o nome dele? Desculpa. João Faustinoni. Paulo Faustinoni. Nem sempre enxergo direito aqui, tem que me recorrer. João Paulo Faustinoni e Silva, do Grupo de Atuação Especial de Educação, protocolou o questionamento ao receber reclamações de mães de alunos que, sem opção, têm deixado os filhos em casa. Doutor Plínio, Ministério Público... Cabe a mim aí abrir o debate. O João Paulo Faustinoni... Não estão dispensados. Né? Não, estão convocados. O João Paulo é um promotor dedicado e esse trabalho mostra já essa atuação aqui do grupo, estou vendo aqui, Grupo de Atuação Especial de Educação. O Ministério Público tem criado aí umas promotorias especializadas em setores em que ele tem começado a atuar e acho isso muito, muito interessante, porque, como nesse caso da educação, são atuações na área dos direitos sociais, né, os direitos coletivos. Essa ação específica, ela visa, em última análise, assegurar o direito à educação a todos. Existem precedentes de atuação do Ministério Público assim no Estado, né, de promotores que acionam a prefeitura porque não há transporte, isso não é inusitado isso, porque não há vagas suficientes, creches, né, em número adequado. Tem havido ações do Ministério Público nesse sentido. Esta é mais uma, né, certamente vai demandar uma resposta aí da prefeitura sobre o cabimento da queixa, da reclamação. A questão de corte de vagas no transporte gratuito, o transporte é um instrumento para que a criança ou adolescente vá para a escola, né? Então, se isto é um dever da família, se é um dever do Estado também promover a educação, é importante que ela se viabilize por meio do transporte. Acho louvável a iniciativa, né? Então, precisa cobrar de quem teoricamente está tirando o transporte e indiretamente restringindo o direito à educação, precisa cobrar explicações. Doutor Vladimir, o senhor que é juiz, ainda que seja da área do trabalho específico, não é? O Ministério Público tem um empenho muito grande e atua nesse segmento direto. Vamos falar sobre esta ação. O que me preocupa é saber o que acontece depois, porque a gente vê muitas ações no Ministério Público, como disse, muito atuante, mas a gente não sabe o que acontece depois. Na realidade, eu não me preocuparia tanto com o depois, porque depois a lei tem os mecanismos de execução, cumprimento de obrigação de fazer, responsabilidade dos governantes, prefeitos, essas coisas todas. O problema, para mim, fundamental é o antes. O porquê que se toma esse tipo de decisão. Se cortou, é sinal que havia um gasto. Para onde foi esse dinheiro? Para onde vai esse dinheiro? Eu acho que é uma questão que se coloca. A sociedade precisa saber claramente o porquê que houve esse corte. Por falta de dinheiro? Então, vamos pegar a Constituição e vamos rasgar. Porque se o administrador público toma esse tipo de decisão, eu acho que ele não está embasado. Eu acho que aqui, na realidade, no caso específico aqui, da Prefeitura de São Paulo e do respectivo prefeito, há um desvirtuamento da função, da atividade dos programas públicos, que é muito grande. E a sociedade como um todo está sentindo na pele o dia a dia. Isso aqui é uma questão que preocupa uma parcela da sociedade extremamente necessitada. A legislação vem tentando impor
aos administradores que o tratamento se faça consentâneo com os direitos que estão na Constituição, e mesmo assim os administradores não atuam. Então, essa parte do antes, eu acho que deixa a sociedade preocupada, e eu até sugeriria que o Ministério Público também questionasse isso daí na ação. Para onde foi parar esse dinheiro? Se houve um corte, é porque antes havia um gasto. Para onde foi parar esse dinheiro? Agora, a questão do depois é como eu me referi antes, e no começo. O depois, aí a própria legislação tem mecanismo de responsabilidade do administrador, de execução de obrigação de fazer contra o poder público, que eu, particularmente, eu acho que, nesses casos aqui, caberia uma responsabilização pessoal e direta do administrador, e não da administração em si, porque ela, para certos aspectos de execução, ela é impessoal e não sente muito no bolso. Então, eu acho que aqui, no caso, poderia se aplicar uma execução, um modelo assim, execução privada, aplicando as trentes, se for o caso, multas pesadas, tá, como recentemente aconteceu no outro caso que a gente vai comentar. Eu acho que a própria legislação instrumentaliza o Ministério Público a atuar nesse sentido e resolver de uma forma que beneficie essa população que precisa do serviço público. O senhor quer acrescentar ou quer esperar o Wander? Pode até se resolver por um termo de ajustamento de conduta, eu acredito, né, que seja um caminho viável. E também não podemos julgar o mérito. Não sei, vamos ver o que o administrador tem a dizer a respeito disso. Né? Não sei se houve, ou por que houve e tudo mais. Né? Para isto, a medida desse grupo que atua em educação, ela visa obter explicações e aí apurar responsabilidades e principalmente tentar consertar a situação, tentar fazer com que isso passe se não está funcionando, que passe a funcionar. Bom, a minha análise, eu vou abordar um pouco um cenário um pouco mais macro. Eu acho que no plano menor é o Ministério Público aqui atuando da forma que os seus estatutos assim o determinam. Agora, o ponto para mim aqui é o exemplo para a sociedade. Nós estamos vivendo um momento em que a nossa sociedade é carente de bons exemplos. A própria atuação do juiz Sérgio Moro, ela é extremamente significativa hoje para os modelos que nós gostaríamos e pretendemos construir de sociedade. Então, se o gestor público ele não repassar exemplos para a sociedade, os bons exemplos, eu acredito que isso gera um descontentamento e um desconforto muito grande. Vou dar um paralelo. Tem um grupo de jovens do Colégio Bandeirantes que criaram agora um movimento social chamado O Novo Jeitinho Brasileiro, onde eles querem pegar pequenos exemplos de cidadãos comuns do dia a dia. O motorista de táxi que achou alguma coisa que não lhe pertence e ele fez todos os esforços para devolver, né, o pertence de uma outra pessoa, num gesto de gentileza e num gesto que representa a ética e o bom convívio social. Qual é a preocupação desses jovens? É multiplicar esse comportamento. Então, se nós não tivermos os exemplos, né, do gestor da coisa pública, fica difícil a sociedade comprar a ideia, né, de preservação ou de manutenção do bem que lhe é conferido. E, no caso aqui, fica evidente que, ao não conceder o transporte, principalmente de forma gratuita aos deficientes, parece, aos olhos do demais, que o gestor não está preocupado com o bem-estar da sociedade, ainda que seja aqui um caso isolado, e eu também não tenho a condição aqui de dizer em relação a esse caso específico. Eu estou aqui dizendo só o que, aos olhos da sociedade, isso nos parece. Doutora Ana Paula? Eu fico extremamente feliz em saber que o Ministério Público formou esse grupo de atuação
específico nos casos de educação, porque a questão do transporte para deficientes físicos é só um dos pontos que é constantemente violado e que impedem a educação, que a educação seja realmente efetiva. Eu acredito que esse grupo de atuação especial vai ter um campo também muito grande, não apenas para lidar com esses pontos, mas também, como muito bem falado, a questão do administrador público e da questão do exemplo, né, de como isso está sendo implementado na prática. Então, o principal ponto que eu vejo hoje nesse grupo de atuação especial do Ministério Público, e seria uma felicidade muito grande vê-lo, é auxiliando na implementação da Lei 13.185 de 2015, que é a lei do bullying, né? E como eu já disse aqui numa outra oportunidade, o legislador esqueceu de colocar o Ministério Público, né, titular da defesa dos direitos difusos e coletivos, quando se fala de prevenção de incidentes, né, digitais, que é o caso do cyberbullying, né, e da violência sistemática, que é a questão do bullying. Doutor Plínio, o Ministério Público muitas vezes é preterido. Olha, eu não dou, Ana Paula, assim, não acho que tem tanta importância. Sim, se foi preterido pela lei é uma pena, mas ele não precisa, porque ele é, por definição constitucional, a instituição que faz a defesa dos interesses públicos. Tem autonomia para isso. Sim, individuais indisponíveis. Então, ele não precisa, às vezes, de uma provocação da lei para se interessar por determinado setor em que está havendo, teoricamente, está havendo uma violação de direitos, especialmente os setores dos grupos mais vulneráveis. Você quer um exemplo? Eu estou vindo aqui de uma visita que o MPD Zancopé fez, deve estar fazendo até agora, eu saí um pouco antes para ver o programa, lá naquela Missão Paz, na Igreja do Glicério, em que é a ordem scalabriniana, é uma ordem religiosa de padres e parece freiras também, que atendem os migrantes e os imigrantes no Brasil hoje. Essa questão dos refugiados hoje é uma questão séria no mundo, mas no Brasil também é séria, né? Numericamente ou proporcionalmente, os nossos imigrantes aqui não são um número tão grande quanto nos países da Europa. Mas já é um problema sério. O centro de São Paulo está recebendo uma população de migração do Haiti, a Síria, mais recentemente Angola, Paraguai, Bolívia e tudo mais. E essa ordem religiosa faz um trabalho de orientação jurídica, de legalização da presença deles aqui, recolhe é uma hospedagem para tira documentos, enfim. Hoje está discutindo o projeto do novo Estatuto do Estrangeiro. Então, eles têm uma atividade muito, muito importante, né? E, inclusive, aí que eu vou dizer, o Ministério Público não precisa ser formalmente provocado ou a lei dizer, olha, vai fazer ou não vai fazer. Mas, por exemplo, uma das denúncias que ocorre em relação a essa população de imigrantes, especialmente paraguaios, bolivianos e tudo mais, é o trabalho escravo, né, que acontece aqui na cidade de São Paulo, que acontece em outros lugares, que acontece em certos casos nas lavouras do estado de São Paulo. Isso é uma questão que gera aí responsabilidades civis, responsabilidades trabalhistas e responsabilidades criminais, né? Vejam, são setores em que as instituições do Estado, o Ministério Público e tudo mais, devem atuar, e não é preciso que haja uma previsão, porque a previsão é de atuar na área criminal, de atuar onde há interesses indisponíveis, onde há interesse público. E o MPD foi lá exatamente para colher essas informações, para conhecer esse trabalho e para depois divulgar essas questões, essas denúncias, e as autoridades e as instituições estão aí com a sua obrigação de atuar nisso, né? Então,
veja, não está previsto ali a questão do Ministério Público, mas há um interesse, certamente há adolescentes, crianças e tudo mais, nós temos aí o interesse individual indisponível. O Ministério Público pode tranquilamente atuar nisso, aliás, deve. Não, até concordo com o senhor. A minha única crítica em relação à lei é que eu achava que a lei deveria propor e até dispor que o Ministério Público tivesse condições financeiras. Tá? Aí seria uma questão de recursos, justamente para aparelhar o Ministério Público, até sob pena de responsabilização do administrador público. Então, desse requisitos orçamentários. Seria melhor que tivesse feito isso, sem dúvida. Né? Então, não, a presença do MP, obviamente, é indiscutível. A questão não seria só... Não põe na lei porque significa custo. Então, já... Mas seria dar condições financeiras para que o MP pudesse atuar com que mais... Quando você aborda isso, então você descobre onde os legisladores estavam preocupados. Opa, vai ter despesa. Então, tira o Ministério Público da história. Eu queria ver essa previsão num plano plurianual, né, de gastos, exatamente, gastos destinados ao Ministério Público para que ele auxiliasse nesse trabalho. Ana Paula, vamos aproveitar. A Delegacia de Repressão e Crimes de Informática iniciou investigação por injúria e ameaças no Facebook contra o cantor Tico Santa Cruz. 25 usuários devem ser investigados pela especializada por xingamentos e até pedidos de agressão ao artista, que é conhecido na rede social por posts em que fala de política, né, que aborda a política. Os crimes contra a honra, né, eles, obviamente, já previstos no Código Penal há muito tempo, agora eles estão intimamente ligados ao direito digital, porque hoje, e muito mais facilmente comprovados, né? Basta a identificação de uma URL para que você saiba quem, quando, como e onde, né, perpetrou essa atividade ilícita. Então, obviamente, que é feita uma investigação justamente para apurar, né, quem foram os autores e, obviamente, dado o contraditório que é previsto na nossa legislação, o direito de ampla defesa, para que as pessoas que eventualmente postaram ou se retratem, tem que saber exatamente o conteúdo, né, desse xingamento para se saber em qual tipificação criminal que ele entraria, né? Falar assim sem saber o conteúdo concreto até seria um pouquinho temerário. As redes sociais são, eu diria, invadidas hoje, né? E muitas vezes as situações são criadas por interesse pessoal. Não é que, no caso aqui, eu imagino que não seja o caso do Tico Santa Cruz, mas, às vezes, uma apresentadora se utilizou das redes sociais, na verdade, não é por bullying, é para se valorizar. Então, precisa ver até que ponto... Eu vejo esse um movimento, de certa forma, novo. Nós temos inúmeras questões em discussão no cenário nacional hoje. O Marco Civil, a própria lei de acesso à informação, a lei do esquecimento. O Brasil, as coisas acontecem de uma maneira um pouco reativa, então algo que tangencia esse assunto foi quando a Carolina Dickmann, né, a artista, teve lá fotos delas compartilhadas, extraídas indevidamente, então depois surgiu a lei Carolina Dickmann. Então, eu acho que nós ainda estamos muito reativos a um movimento que cresce numa dimensão absurda, que diz respeito à parte de tecnologia. Nós não conseguimos acompanhar, ajustar as nossas leis, as nossas condutas, à medida que isso avança. Então, hoje, os aplicativos, né, as redes sociais, a dimensão que a notícia e os comportamentos se espalham, eu vejo que as leis elas não conseguem acompanhar na mesma velocidade, também não daria para ser de outra maneira. E isso acaba criando esses fóruns isolados de discussão. Um caso que eu cito, que até essa semana foi muito comentado, que é a prisão do executivo do Facebook,
aqui no Brasil, que não tinha nada a ver com o fato em si, mas, por um outro lado, a alegação do juiz era de que não havia a cooperação. Mas é para exemplificar que o que é necessário, será necessária ainda muita discussão em torno desse tema, principalmente cooperações internacionais de trocas de informação e tecnologia a respeito desse tema. Só para acrescentar que ele foi solto ontem. O vice-presidente do Facebook, o Diego Jorge, desculpa. Não, sobre essa questão de crimes praticados via internet, eu questiono isso. Eu me lembro que uma vez na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, aqui em São Paulo, surgiu uma discussão sobre crimes muito graves, envolviam menores, alguma coisa que se aproximava da prostituição, exposição pública de menores e tal, através de arquivos, enfim, digitais. E eu me lembro que foi um especialista, um engenheiro, não me lembro o nome, que dizia o seguinte: olha, as investigações são muito difíceis, porque a gente uma hora esbarra em um servidor que na verdade é uma empresa que tem sede, é uma empresa estrangeira, tem sede lá no outro país. E a hora que ele recebe lá uma comunicação, um pedido de informações ou uma intimação, ele diz: não, a justiça brasileira não me alcança, não tenho que prestar contas, e isso acaba não permitindo que a investigação aconteça. Então eu só coloco essa questão como uma preocupação, né? Não sei em que medida esses crimes podem realmente ser devidamente apurados para resultar depois numa condenação. Perfeito. Como toda quinta-feira, a participação da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, a Gisele Souza, que é do setor de eventos da FIPESP conosco. Gisele, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos ouvintes do Gente que Fala e aos debatedores. Vamos falar sobre empréstimo consignado, Gisele. Como funciona esse tipo de empréstimo? A modalidade de empréstimo disponível para servidores públicos, conhecido como crédito consignado, tem os descontos das parcelas retiradas diretamente do salário, assim que é depositado em sua conta. É a garantia que os bancos e as financeiras têm de evitar a inadimplência. Em compensação, oferecem juros mais baixos do que os praticados pelo mercado em outros tipos de empréstimo. E houve um aumento do prazo nos parcelamentos dos empréstimos? Sem dúvida alguma. O grande motivo é a crise. Por isso, os governos e prefeituras estenderam os prazos e os limites de pagamento dos empréstimos consignados. Em São Paulo, o aumento foi de 5 para 8 anos, porém o limite de desconto nos contra-cheques subiu de 30% para 40% da renda. Os servidores federais também contam com o mesmo prazo, mas com desconto menor, passou de 30% para 35%. É uma tentativa de ajudar os servidores públicos endividados. E, de qualquer forma, empréstimo de longo prazo podem apresentar grandes riscos. Podemos falar sobre esse risco, Gisele? O mesmo de qualquer outro em situação como esta, é conseguir fechar as contas no azul todo fim de mês. Além da inflação estar corroendo o poder de compra dos brasileiros, o prazo mais elástico para a quitação do débito faz com que o empréstimo fique muito maior do que o valor inicial solicitado. Isso por conta dos juros cobrados, mesmo que estes sejam mais baixos, como acontece nesse tipo de empréstimo. Gisele, qual a melhor forma de usufruir com vantagem e chegar ao fim do mês sem sofrimento? Para quem extrapolou nas dívidas, o melhor é aproveitar a oportunidade e utilizar o prazo maior para pagar. Já as pessoas com dívidas menores, a dica é tentar diminuir ao máximo o prazo para quitação. Assim, o empréstimo, no fim das contas, será um bom negócio no momento do aperto. Gisele, agradeço mais uma vez tua gentileza com Gente que Fala. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde a todos os ouvintes do Gente que Fala. Gente do MPD retornará em instantes. Todas as espécies da Mata Atlântica dependem da água para sobreviver. Infelizmente, nem todo rio está para peixe. A qualidade da maioria dos rios nunca foi tão ruim. Mas existe uma espécie que está nadando contra a corrente para mudar essa história.
O nome da espécie é Rafael, popularmente conhecido como Rafa. O Rafa possui hábitos diurnos e gosta de andar em grupo. Ele contribui pela limpeza da água dos rios no estado do Rio de Janeiro, seu habitat natural. Eu sempre tive uma relação com a água muito grande. A água ela é muito importante. Eu observar a possibilidade de uma melhoria da qualidade de água do local onde eu vivo é uma oportunidade muito grande para mim de crescimento e de realização. O projeto Observando os Rios é um programa que ele busca voluntários para analisar um ponto de um determinado curso de água e, a partir daí, fomentar um banco de dados virtual de acesso ao público. Só de você fazer qualquer tipo de sensibilização com um indivíduo, você já deixou um legado. Aquela pessoa, ela é um potencial educador, a gente já ganhou com isso. O Rafa é uma espécie fundamental na proteção dos rios da Mata Atlântica. E você, está no mesmo barco? A sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlantica.org.br e conte o que você faz pela Mata Atlântica. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Como toda quinta-feira, gente do MPD que fala, a parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático. Nosso representante hoje do MPD é o Procurador de Justiça, doutor Plínio Gentil, também conosco a advogada doutora Ana Paula Siqueira, que é especialista em bullying, o juiz do trabalho, doutor Vladimir de Freitas, e o diretor de empresas, Wander Giordano. Doutor Wander, há instantes o senhor falava sobre o movimento de alunos para desenvolver cidadania, posso colocar dessa forma? Claro, é um movimento que surgiu com alunos do Colégio Rio Branco, mas hoje esta ação ela se expandiu. Tem o professor Ademar, da faculdade da GV, da Getúlio Vargas, o Instituto Não Aceito Corrupção. Então, tem uma integração de ideias no entorno disso. Mas o que esses jovens procuram? Eles querem demonstrar para a sociedade que, porque de um determinado momento, só vêm os exemplos negativos.
as notícias negativas. Então, olha, o deputado ou o agente público que recebeu tanto de dinheiro, etc. E eles querem, bom, vamos mudar essa história, vamos mostrar para a sociedade que existem inúmeros exemplos, existem inúmeras notícias que representa o que de fato é a nossa sociedade. Então, esse movimento virtual desses jovens no Facebook, é o Novo Jeitinho Brasileiro, ele busca postar, né, vídeos, relatos, fotos de cidadãos comuns, de pessoas anônimas, e que essas pequenas ações delas, ao resgatar um animal, ao ser gentil no trânsito, ao mudar de faixa, ao fazer abordagens assim, que mostra civilidade, que mostra comportamento ético, enfim, esses bons exemplos, eles comecem a se espalhar, né, naturalmente, e não tem um ponto único, né? Isso, de novo, é um movimento virtual que eles estão usando aí a página deles, o Novo Jeitinho Brasileiro, no Facebook. Doutor Plínio, o doutor Wander disse que há a participação do MPD, isso é muito bom. O Instituto Não Aceita Corrupção, né? Sim. É interessante, sim. E acho muito bom que surja aí um novo jeitinho brasileiro, porque a história do tal jeitinho brasileiro é uma coisa que só nos traz uma imagem negativa, é uma coisa pejorativa, né? O tal jeitinho é sinônimo de dar um jeito, de furar fila, de passar a perna em alguém, né? Então, e veja como as coisas mudam, né? Um tempo atrás, muito brasileiro batia no peito com orgulho, o jeitinho, a gente dá um jeitinho. Esse jeitinho nada mais é do que a corrupção lá no final da ponta, no final da linha, não é isso? Então a gente não tem que se orgulhar disso, não tem que dar jeitinho em coisa nenhuma, né? E essa história do novo jeitinho mostra muito bem isso, que nós temos ações aí de civilidade, que estas sim devem ser propagadas, ser difundidas, né? Como não jogar papel na rua, não jogar lixo na rua, porque é que nenhuma novela, eles promovem tantos hábitos, tantas coisas, né? Por que nenhuma promove esse tipo de atitude de civilidade? Olha, não deve fazer isso não pode, porque eles ditam a moda, ditam costumes, né, que deviam usar um pouquinho mais esse espaço que a sociedade brasileira concede ao comunicador para promover um serviço público assim, né? Parabéns pelo grupo. Doutor Vladimir, o senhor que é juiz do trabalho aposentado, a aposentadoria pode ser cassada se houver improbidade administrativa. Decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Caso começou em 2006, quando um processo administrativo disciplinar foi instaurado contra um auditor da Receita Federal. Após a instauração, ele apresentou depressão agravada pela descoberta de câncer que culminou em sua aposentadoria por invalidez. Porém, o PAD, é isso? Apontou sua responsabilidade por improbidade administrativa e a comissão propôs a sua demissão. Como ele já havia sido aposentado por invalidez, foi proposta a cassação da aposentadoria, doutor Vladimir. Eu não conheço o teor dessa decisão do STJ. De uma certa forma, eu acho que ela merece aplausos. E, de outra forma, ela merece uma certa crítica. Porque nós temos que distinguir o que seria uma aposentadoria como fuga de uma pena disciplinar, daquela, como no caso concreto, que decorre de uma situação de gravame de doença. Então, aqui, nesse caso, me parece não, com certeza, que a aposentadoria não foi uma forma de o servidor escapar da punição a que ele estava exposto, mas sim decorreu de um problema de saúde. Então, essa situação aí eu acho que é extremamente delicada para você generalizar. A gente sabe que a lei, na realidade, ela deve pautar por critérios mais genéricos para resolver situações, mas há situações e há exceções nas situações. No caso da aposentadoria em que se cogita de uma fuga, a sociedade brasileira está acostumada com isso daí.
aquele cidadão que está para responder, está em iminência de responder um processo criminal, qualquer coisa, ele vai, se candidata, dá um jeito de se eleger para conseguir uma prerrogativa de foro. Eu, particularmente, eu nunca vi muita vantagem numa prerrogativa de foro, certo? Principalmente porque quem é julgado só lá em cima tem somente aqueles recursos, mais nada, não escapa daquilo. E correr atrás de prescrição no campo penal, somente lá em cima, é extremamente difícil. A gente sabe como é que funciona o processo penal. Então, no caso de uma aposentadoria simples, em que funciona a vontade, a iniciativa do servidor, a iniciativa do empregado, em relação ao seu tempo de serviço, tudo, eu acho que seria possível uma cassação, mas aí seria uma pena complementar à própria decisão. Mas, nesse caso de invalidez, eu acho que não é bem por aí, viu? Eu acho que, infelizmente, não é por aí. É difícil a gente tentar traduzir exatamente o sentimento que traz a situação. A gente percebe que foi ou não foi. Aqui diz que foi agravada pelo próprio processo administrativo, mas isso aí nunca se sabe. De qualquer forma, o sentimento que fica é um sentimento difícil de se classificar. No caso de uma aposentadoria por iniciativa própria, ocorreria a perspectiva e a possibilidade de uma apenação complementar. E no caso de uma por invalidez, não ocorreria. Eu também citaria, não apenas nesse caso, no caso de uma aposentadoria por invalidez, não decorrendo desse tipo de depressão que culminou numa doença grave, mas no caso de um acidente fatal, que todos somos expostos, em que a pessoa perde toda a possibilidade de uma sobrevida normal, tudo. Eu teria dificuldade para entender esse tipo de punição. Para mim, fica uma dificuldade. Então, aqui a situação não vamos dizer, equiparar os fatos que, na realidade, não são idênticos, são fatos distintos, então eles devem merecer tratamento distinto. A própria legislação, quando fala de certos motivos para aposentadoria, ela elenca, na questão do servidor público, estamos nesse caso, ela elenca uma porção de questões que são motivos da aposentadoria. Neoplasia, e vai por aí afora. Tá? Então, neste caso aqui específico, já haveria até um respaldo da própria legislação no sentido de dificultar essa construção da cassação da aposentadoria em virtude de uma condenação por improbidade administrativa. Então, eu acho que, não conheço o teor da decisão do STJ, eu sei que eles têm uma sapiência muito grande nesse tipo de situação, eles têm muita sensibilidade, porque é um tribunal mais da cidadania que discute esses assuntos, mas, de qualquer forma, eu acho que isso daqui é difícil de se digerir numa questão de aposentadoria por invalidez. Wander quer falar sobre Bom, isso? Dentro de uma empresa, isso, de certa forma, é mais fácil, porque você tem um número menor de ocorrência, então você tem meta, você tem processos, então você julga essas circunstâncias de uma forma mais objetiva. Então, obviamente que ela varia de caso a caso. Se aí nós estivéssemos falando de demissão por justa causa ou não. Aqui só fazendo uma analogia. Mas eu trago aqui uma discussão paralela, que está no STJ hoje, que é a desconsideração da personalidade jurídica. O que ela tem a ver com o que o doutor Vladimir expôs agora? Olha, os credores, às vezes, buscam, né, os recursos da empresa. Quando não localizam, eles vão na pessoa física. Quando isso é feito de má fé, né, que ele, de fato, quis esconder o recurso ativo, eu acredito que aí esse instrumento ele tem a validade. Agora, um empresário, ou, enfim, um empreendedor que durante 20 anos ele empregou,
ele gerou, pagou impostos. Aquelas pessoas que trabalharam na companhia, elas constituíram famílias, elas consumiram, elas geraram atividade dentro de uma sociedade. E aí, por uma questão econômica mundial, ou por uma desindexação, ou uma desvalorização, ele quebra, ele tem uma dificuldade. E hoje, essa pessoa ele não tem nenhum fundo de amparo, nada. Então, nesse caso, eu entendo que seria uma punição muito grande dizer que ele... os bens que ele conseguiu ao longo da vida, claro, comprovados que não houve má-fé, deveriam ser penalizados, porque ele gerou benefícios para a sociedade ao longo do tempo. Então, nesse caso aqui comentado, eu usaria o mesmo raciocínio. Ora, uma vez que não é um ato doloso, de má-fé, né, onde houve um crime, etc., e ao longo da carreira desse profissional, ele gerou inúmeros benefícios para a sociedade, contribuiu com a sociedade de outras maneiras, então eu acho que seria descabido. Então, aí, análise de cada caso para ver onde cabe ou não a cassação da aposentadoria. Ele está nas manchetes de novo. O deputado federal Paulo Maluf foi condenado na França a 3 anos de prisão por lavagem de dinheiro em grupo organizado, crime cometido de 1996 a 2005. Seus advogados já recorreram da decisão, que aguarda julgamento da Corte de Apelação de Paris, né? Mas não tem abrangência aqui no Brasil, teria, doutor Plínio? Porque não transitou em julgado, né? Está aqui pendente de julgamento no Tribunal de Apelação francês, né? É uma condenação em primeiro grau, em primeira instância, pelo que eu entendo aqui. Tudo que envolve o nome do Maluf vem com muita euforia, né? Então, quando tem uma notícia assim, em Paris, que ele foi condenado em Paris, milhões de euros, multa, ele, a mulher e o filho, né? Então, tem uma euforia maior quando o nome dele aparece, por isso eu disse, ele está de novo nas manchetes, né? Mas é importante que se aguarde o contraditório, a análise do recurso, né? Sem trânsito em julgado, a gente precisa trabalhar com a premissa de inocência, né? Doutor Vladimir, premissa de inocência no caso do Maluf é sempre descartada. O que estava me ocorrendo é essa recente decisão do Supremo Tribunal. Eu pensei nesse caso. E se nesse caso aqui, se a presunção de inocência é relativa e absoluta, né? Dependendo do beneficiário. Eu acho que no caso dele, né, sem maiores, acho que seria absoluta contra. Não, a ironia é da minha parte. A ironia é da minha parte. Já tem um agravante, não é? É uma presunção às avessas. O que estava me passando pela cabeça é esse recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que diz que, julgado em segunda instância, já vai ser recolhido para cumprir a pena. Eu pergunto, vai demorar esse julgamento dessa apelação lá em Paris? Porque, se for rápida, aí vem a questão. Se aplicaria também no Brasil? Como a própria sequência da pergunta coloca. Se ele pode ser condenado pelos mesmos delitos no Brasil. Então, seria isso aí. Essa parte dessa condenação pelos mesmos delitos, eu não sou especialista nessa área, mas eu me permitiria... O que é certo aqui é que a justiça lá é mais rápida que a nossa. É mais rápido. Porque acusações como essa no Brasil tem várias e várias direto para ele. Mas é aquela história, os advogados são experientes, são perspicazes, eles sempre encontram as brechas, tanto na lei brasileira como na lei francesa. Então, com certeza, aquela sobrevida do processo morto na prateleira fica assim muito longa. Mas, de qualquer forma, eu acho que pelo mesmo delito ele não poderia ser condenado no Brasil. Porque aí vige, o doutor Plínio, que confirme, por favor, vige aquele princípio de que lex actum regit, como que é? Lex factum regit actum. A lei do espaço, né,
Que lei, dependendo de onde o fato ocorreu, que lei se aplica? Sim. Nada impede, mas veja, aqui não tenha dúvida, vai haver recurso. Eu não sei como é o sistema recursal francês, mas suponho que não seja muito diferente do nosso. Só que vai ter recurso a não acabar mais. Não vamos nos iludir até isso transitar. Se é que um dia vai ocorrer o trânsito em julgado. Se ocorrer, o Brasil pode dar cumprimento à sentença estrangeira. Tem um dispositivo do Código Penal que permite. Parece que é o Supremo, tenho certeza, mas que dá cumprimento à sentença estrangeira aqui. Mas isso tem que transitar em julgado lá e tudo mais. Para Paris ele não vai porque o passaporte dele está retido, é esse o termo? Eu não sei exatamente o que tem com o passaporte dele. Ele teve que entregar à justiça. Né? Então, mas para Paris, nessa situação, de Paris ele está ali. Com o passaporte na mão, ele correria o risco de ir para a França. Pode ser? Não, só completando o que foi lembrado aqui da decisão sobre que atinge teoricamente atinge esse princípio da presunção de inocência, né? Que a decisão de que, confirmada uma condenação em segundo grau, segunda instância, a pena pode ser executada, né? É uma questão polêmica que até dá um debate jurídico interessante, o alcance da presunção de inocência, quer dizer, ela vai até onde? Ela vai até, em relação ao impedimento da prisão, ela vai até o trânsito em julgado mesmo, porque os recursos que vêm depois de uma decisão que confirma a condenação, que seria do Tribunal de Justiça, são recursos que não suspendem a decisão, né? Então, por que ela não poderia ser cumprida? É uma questão que se faz. Enfim, mas aí abriu um debate jurídico também, dos mais interessantes. Bastante interessante. Mais alguma coisa? Não? Eu acredito que agora o Supremo colocou, né, essa posição sobre o cumprimento, né? Obviamente que os efeitos dos recursos para as cortes superiores não suspenderiam. A questão é qual que é realmente o limite da presunção da inocência. A grande discussão que vai ser travada é essa. Ou ainda, né, se esse recurso, ainda que recebido sem efeito suspensivo, se é verificado depois a inocência. Então, como é que vai de quem será a responsabilidade dessa prisão de um inocente? Né? Mas entendo essa preocupação, mas o mesmo argumento a gente vai ter se houver uma prisão processual preventiva. Ele foi preso preventivamente, ficou um tempo, depois foi absolvido. Foi preso preventivamente. Naquele momento, aquela prisão se justificava, né? E em matéria criminal, tem uma coisa interessante, que é aquela ação de revisão criminal. Quer dizer, mesmo com o trânsito em julgado. Então, passou por todas as instâncias, foi para Brasília, julgou, transitou em julgado, o sujeito está cumprindo pena. Passa um tempo, ele propõe uma revisão criminal, mostrando ali uma nova prova, ou uma nova análise sobre as provas, sob um ângulo que não foi feito, ele pode ser absolvido depois que já transitou em julgado. É uma espécie de ação rescisória, né, em matéria penal. Então, em qualquer situação, pode acontecer de alguém ser preso, ou preventivamente, ou em cumprimento de pena, e depois ser inocentado. E não havendo erro judiciário, não há responsabilidade aí. Sim. Algo acrescentado, doutor Vladimir? Não, pois, doutor Plínio, estou de acordo. Ainda há tempo, pelo menos o doutor Plínio, que se manifeste. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo deu prazo de 15 dias para que o secretário estadual da Educação, José Renato Nalini, preste esclarecimento sobre o fornecimento de merenda em escolas estaduais. Desde o retorno às aulas, algumas unidades da Grande São Paulo e interior paulista passaram a oferecer achocolatado e bolachas no lugar de comida para os alunos. Achocolatado e bolacha é o contrário do que um nutricionista razoável. Não somos nutricionistas, mas sabemos disso. Chocolatado, nem chocolate. É achocolatado. Pois é mais uma dessas ações que a gente precisa primeiro entender, né? No caso aqui é o governo do Estado. É que tem muita acusação em torno da merenda do estudo. Aliás, a palavra merenda, Zancopé, hoje tem um efeito explosivo, né? Você
virou para o meu lado e falou de merenda. Eu falei, merenda vai lembrar uma outra discussão, né? Não é? Mas foca, está bem focado no momento, né? A palavra merenda hoje é desvio de recursos da merenda no interior, outras formas. Dizem, né? É um desdobramento que disso. Precisa ser apurado também, não é? E se houver ramificações aí para outros setores, além daqueles que foram levantados até agora, é preciso apurar, não é? Não se aceita que o dinheiro público seja tratado como coisa privada, isso, enfim, está em investigação. E agora, né, como um assunto lateral, vem essa questão do achocolatado com bolacha, que seria cômico se não fosse sério, né? Lamentável. Mas vamos aguardar a posição do Estado, né? O secretário Nalini, ele vem do Judiciário, e agora ele precisa lembrar isso. E agora ele ocupa a Secretaria da Educação do Governo do Estado. Isso também abre uma conversa que não vai caber aqui, mas da adequação, da conveniência desta junção, né, lá no Governo do Estado, que tem recebido tanta crítica, porque exatamente parece imune às autoridades, né? E agora o secretário vem de um poder do Estado e tudo mais. Perfeito. Estamos no finalzinho. Explica a questão da merenda, da bolacha com chocolate. Finalzinho desta edição do Gente do MPD que Fala. Doutor Vladimir de Freitas, é sempre muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. A gente gosta de participar e eu permaneço à disposição, como sempre, para futuras participações. Ótimo. Wander Giordano, bom tê-lo aqui, enriquece também nosso debate. Muito obrigado mais uma vez, Ancopé, aos demais, aos ouvintes, né, pela paciência também em nos ouvir as nossas opiniões, e fico à disposição. Doutora Ana Paula Siqueira, muito bom tê-la aqui. Muito obrigada, Zancopé, a todos. Acho que é sempre um prazer dialogar e discutir sobre esses temas da atualidade. Doutor Plínio Gentil, que é procurador de Justiça, o nosso Gente do MPD que Fala é possível graças a essa participação direta do Ministério Público Democrático, do qual o senhor faz parte. Bom, é um prazer estar aqui de novo, o MPD estar aqui de novo, né, com Vladimir, Wander, Zancopé, Ana Paula, discutindo temas tão interessantes, né? Pena que nosso tempo acabou, né? Passou rápido. Muito rápido. Sempre. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.